Há muito tempo, em uma vila chamada Nazaré, vivia uma jovem chamada Maria, que estava noiva de José, um carpinteiro. Ambos tinham origem simples e viviam de maneira modesta. Um dia, enquanto Maria realizava suas tarefas diárias, o anjo Gabriel apareceu com uma mensagem de Deus, informando-a de que ela havia sido escolhida para ser a mãe de um bebê especial, chamado Jesus, que seria o Filho de Deus e salvaria as pessoas de seus pecados. Maria, surpresa e assustada, questionou como isso seria possível, pois ainda não era casada. Gabriel a tranquilizou, explicando que o Espírito Santo a envolveria e o poder de Deus permitiria o milagre. Confiando em Deus, Maria aceitou seu destino. Logo depois, Maria visitou sua prima Isabel, que também esperava um bebê milagroso, João Batista, que prepararia o caminho para Jesus. Ao saudá-la, o bebê de Isabel saltou em seu ventre e Isabel, cheia do Espírito Santo, declarou Maria abençoada entre as mulheres. Maria ficou cerca de 3 meses com Isabel antes de voltar para casa. José, ao descobrir a gravidez de Maria, ficou preocupado e pensou em terminar o noivado em segredo. Porém, um anjo apareceu a ele em sonho, dizendo-lhe para não temer e para aceitar Maria, pois o filho que ela esperava era obra do Espírito Santo e seria chamado Jesus, que significa o Senhor salva. José seguiu as instruções do anjo e tomou Maria como esposa. Naquele tempo, o imperador romano Augusto ordenou um censo em todo o império, e José teve que ir a Belém, cidade de Davi, pois era de sua linhagem. Maria o acompanhou, mesmo estando perto de dar à luz. A viagem foi longa e difícil, e ao chegarem não encontraram hospedagem. Abrigaram-se em um estábulo, onde Maria deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou em uma manjedoura. Nas proximidades, pastores que cuidavam de suas ovelhas foram visitados por um anjo, que lhes anunciou a boa nova do nascimento do Salvador em Belém. Uma multidão de anjos apareceu, louvando a Deus e desejando paz à humanidade. Os pastores foram apressadamente a Belém, onde encontraram Maria, José e o bebê na manjedoura. Admirados, contaram a todos sobre a mensagem dos anjos, e Maria guardou aquelas palavras em seu coração. Após o nascimento, Maria e José ficaram em Belém por algum tempo. Quando Jesus completou 8 dias, foi circuncidado, conforme a lei judaica, e recebeu o nome dado pelo anjo. Em seguida, o casal levou-o ao templo de Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Lá encontraram Simeão, um homem justo, que esperava pelo Messias. Movido pelo Espírito Santo, Simeão reconheceu Jesus como a salvação prometida. Abençoou a criança e fez uma profecia sobre seu futuro. Também no templo estava Ana, uma profetisa idosa, que dedicava sua vida a jejuar e orar. Ela também reconheceu Jesus e falou sobre ele a todos que aguardavam a redenção de Jerusalém. Após cumprirem todas as exigências da lei, Maria e José voltaram para Nazaré, onde Jesus cresceu, tornando-se forte e cheio de sabedoria. Mais tarde, quando Jesus tinha cerca de 2 anos, sábios do Oriente viram uma estrela que interpretaram como o sinal do nascimento de um novo rei dos judeus. Eles foram a Jerusalém e perguntaram ao rei Herodes sobre o local de nascimento do novo rei. Herodes, sentindo-se ameaçado, consultou os sacerdotes e os mestres da lei para saber onde o Messias deveria nascer. Herodes, ao saber da estrela que indicava o nascimento do Messias, encontrou-se em segredo com os magos para saber o momento exato de sua aparição. Ele fingiu querer adorar o bebê e pediu que o informassem quando o encontrassem. Mas, na verdade, planejava matar Jesus. Os magos seguiram a estrela até onde Jesus estava. Adoraram o menino e lhe ofereceram presentes de ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram a seu país por outro caminho. Após a partida dos magos, um anjo apareceu a José em sonho, instruindo-o a fugir com Maria e Jesus para o Egito, pois Herodes buscava matar o menino. Eles permaneceram no Egito até a morte de Herodes, cumprindo uma profecia. Enfurecido, Herodes ordenou a morte de todos os meninos de até 2 anos em Belém. Após a morte de Herodes, outro sonho orientou José a retornar a Israel, mas temendo o novo governante, ele mudou-se com a família para Nazaré, onde Jesus cresceu em sabedoria e graça.
Quando Jesus tinha 12 anos, foi a Jerusalém para a festa da Páscoa e, após a celebração, seus pais descobriram que ele havia permanecido no templo, debatendo com os mestres. Todos ficaram impressionados com sua compreensão. Ao ser questionado por sua mãe, Jesus respondeu que precisava estar na casa de seu pai. Ele voltou com eles para Nazaré, onde continuou crescendo e ganhando favor diante de Deus e das pessoas. Enquanto isso, João Batista, primo de Jesus, cumpria sua missão como profeta no deserto, vestindo-se de maneira simples e pregando sobre arrependimento e batismo. João preparava o povo para a chegada do Messias, declarando que batizava com água, mas que viria alguém maior, que batizaria com o Espírito Santo. Quando Jesus foi ao Rio Jordão para ser batizado, João hesitou, mas aceitou após Jesus insistir. Ao ser batizado, os céus se abriram e o Espírito de Deus desceu sobre Jesus, como uma pomba, e uma voz do céu declarou: "Este é meu Filho amado em quem me agrado." O início do ministério de Jesus começou após seu batismo, quando ele foi levado pelo Espírito ao deserto, onde jejuou e orou por 40 dias, sendo tentado 3 vezes pelo diabo. Ele resistiu a todas as tentações, permanecendo fiel a Deus e sua missão. Após esse período, Jesus retornou à Galileia, onde sua fama cresceu, e começou a ensinar nas sinagogas, chamando seus primeiros discípulos. Jesus realizou milagres, como transformar água em vinho em um casamento em Caná, onde revelou sua glória. Em Jerusalém, ele expulsou os mercadores do templo, defendendo o local como casa de oração. Ele também teve diálogos profundos, como com Nicodemos sobre o novo nascimento espiritual, e com a mulher samaritana, a quem revelou ser o Messias. Seus ensinamentos incluíram o famoso Sermão da Montanha, onde ele proclamou as bem-aventuranças e incentivou seus seguidores a serem sal e luz para o mundo. Jesus enfatizou o amor ao próximo, incluindo os inimigos, a importância da sinceridade nas orações e o valor de acumular tesouros no céu, em vez de na terra. Ele apresentou a regra de ouro, aconselhando a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Durante sua jornada, Jesus realizou várias curas e ensinou com autoridade, atraindo multidões que buscavam suas palavras e milagres. Ao concluir seu sermão, Jesus surpreendeu as multidões com sua autoridade, diferente dos mestres da lei. Viajando de cidade em cidade, sua fama como curador e realizador de milagres espalhou-se. E muitos enfermos, coxos, cegos e pessoas possuídas por demônios foram trazidos até ele. E Jesus os curou com compaixão e autoridade. Em Cafarnaum, certa vez, uma casa ficou tão lotada que 4 homens carregando um paralítico subiram no telhado e o desceram até Jesus. Vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico que seus pecados estavam perdoados, causando espanto entre os mestres da lei, que questionavam como alguém poderia perdoar pecados além de Deus. Conhecendo seus pensamentos, Jesus afirmou sua autoridade, ordenando ao paralítico que se levantasse e fosse para casa. O homem se levantou, surpreendendo a todos, que louvaram a Deus. Outro evento marcante foi quando Jesus ressuscitou o filho único de uma viúva em Naim, trazendo alegria e louvor à multidão. Ele também mostrou domínio sobre a natureza. Uma noite, enquanto atravessava o mar da Galileia com os discípulos, uma tempestade surgiu. Apavorados, acordaram Jesus, que acalmou o vento e as ondas, deixando todos maravilhados com seu poder. Jesus ensinava por meio de parábolas, histórias simples e memoráveis, com mensagens espirituais profundas. Uma das mais conhecidas é a do semeador, que espalhou sementes que caíram em diferentes tipos de solo, representando as variadas respostas das pessoas à palavra de Deus. Na parábola do bom samaritano, um homem ajuda um viajante ferido, ilustrando o verdadeiro amor ao próximo. Na parábola do filho pródigo, o pai recebe de volta o filho que desperdiçou sua herança, simbolizando o amor e o perdão divino. A transfiguração foi outro momento especial, quando Jesus, acompanhado de Pedro, Tiago e João, mudou de aparência e conversou com Moisés e Elias, representando a lei e os profetas. A experiência confirmou sua missão divina. Mais tarde, Jesus expôs aos discípulos lições de fé, humildade e perdão,
ensinando-os a ser compassivos como crianças. Ao se aproximar de Jerusalém, Jesus continuou sua jornada, curando e proclamando o reino de Deus. Um momento significativo dessa trajetória foi a ressurreição de Lázaro, amigo de Jesus. Embora soubesse da enfermidade de Lázaro, Jesus esperou antes de ir a Betânia, onde declarou que a doença traria glória a Deus, culminando em sua autoridade e revelando a fé que esperava de seus seguidores. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. Marta saiu ao encontro de Jesus e declarou: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria falecido. Mas sei que mesmo agora, Deus lhe concederá tudo o que você pedir. Jesus afirmou que Lázaro ressuscitaria. Marta respondeu: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo que morra. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso? Ela respondeu: Sim, Senhor. Eu creio que você é o Messias, o Filho de Deus que deve vir ao mundo. Marta foi chamar sua irmã Maria. Quando Maria chegou, ela se lançou aos pés de Jesus e disse: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver Maria chorando e os que estavam com ela, Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocaram? Eles responderam: Venha e veja, Senhor. Jesus chorou. Então, ainda profundamente emocionado, dirigiu-se ao sepulcro, que era uma caverna com uma pedra na entrada. Ele disse: Removam a pedra. Marta alertou: Senhor, haverá mau cheiro, pois já faz 4 dias. Jesus respondeu: Eu não te disse que se você crer, verá a glória de Deus? Eles removeram a pedra, e Jesus, olhando para cima, agradeceu ao Pai, dizendo que sabia que ele sempre o ouvia, mas falou para que os presentes acreditassem que ele foi enviado por Deus. Em seguida, Jesus chamou em alta voz: Lázaro, saia! O morto saiu com as mãos e pés envoltos em faixas de linho e o rosto coberto por um pano. Jesus ordenou que despissem as faixas e o deixassem ir. Esse milagre fez muitos crerem em Jesus, mas alarmou os líderes religiosos, que convocaram uma reunião do Sinédrio, preocupados que, se Jesus continuasse realizando tais sinais, todos acreditariam nele, e os romanos viriam tirar o seu lugar e nação. Desde então, eles conspiraram para tirar a vida de Jesus. Enquanto isso, Jesus seguia em direção a Jerusalém. Ao passar por Jericó, encontrou um homem chamado Zaqueu, um chefe dos cobradores de impostos, rico, mas desprezado pelos judeus. Zaqueu estava curioso para ver Jesus e, por ser de baixa estatura, subiu em uma figueira sicômoro para ter uma melhor visão. Quando Jesus chegou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça imediatamente, pois devo ficar em sua casa hoje. Zaqueu desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todos começaram a murmurar: ele foi ser hóspede de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse: Senhor, aqui e agora dou metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, pagarei 4 vezes mais. Jesus declarou: Hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Perto de Jerusalém, Jesus parou em Betânia, onde foi homenageado com um jantar na casa de Simão, o leproso. Enquanto Jesus estava à mesa, Maria, irmã de Lázaro, pegou 1 litro de perfume de nardo puro e caro e o derramou sobre os pés de Jesus, enxugando-os com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Um de seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, objetou: Por que não foi vendido esse perfume por 1 ano de salário e o dinheiro dado aos pobres? Ele não disse isso porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão e costumava se apropriar do que era colocado na bolsa. Jesus respondeu: Deixe-a em paz. Era para guardar este perfume para o dia do meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres entre vocês, mas não me terão sempre. No dia seguinte, Jesus fez sua entrada triunfal em Jerusalém. Ao se aproximar da cidade, enviou 2 de seus discípulos à frente, dizendo: Vão à aldeia à sua frente, e logo encontrarão uma jumenta amarrada com seu potro. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim.
Se alguém perguntar, digam que o Senhor precisa deles e os enviará imediatamente. Isso ocorreu para cumprir a profecia. Dizem à filha de Sião: veja, seu rei vem até você, manso e montado em um jumento, num potro, filho de uma jumenta. Os discípulos foram e fizeram como Jesus ordenou, trazendo a jumenta e o potro, colocando suas capas sobre eles para Jesus se sentar. Uma grande multidão estendeu suas capas na estrada, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. Aqueles que iam à frente e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntou: quem é este? As multidões responderam: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que estavam comprando e vendendo, derrubando as mesas dos cambistas e os bancos dos vendedores de pombas. Ele lhes disse: está escrito que minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em um covil de ladrões. Cegos e coxos se aproximaram dele no templo, e ele os curou. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram as maravilhas que ele realizava e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, Swing ficaram indignados e perguntaram: você ouve o que essas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram que dos lábios de crianças e bebês o Senhor chamou seu louvor? Enquanto a semana avançava, Jesus passou seus dias ensinando no templo e suas noites no Monte das Oliveiras. A tensão entre ele e os líderes religiosos aumentava, que buscavam um modo de prendê-lo secretamente e matá-lo. Jesus continuou a preparar seus discípulos para sua morte iminente e ressurreição, ensinando sobre fé, humildade e amor, e advertindo-os sobre as dificuldades que viriam, mas assegurando-lhes a vitória final e a chegada do reino de Deus. Com a Páscoa se aproximando, Jesus sabia que era hora de deixar este mundo e ir ao Pai. Ele continuou a ensinar e realizar milagres, mesmo com os líderes religiosos conspirando contra ele. Um de seus discípulos, Judas Iscariotes, concordou secretamente em traí-lo por 30 moedas de prata. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, Jesus enviou Pedro e João para preparar a Páscoa. Ele os instruiu a encontrar um homem com uma jarra de água que os levaria a uma casa para uma refeição. No cenáculo, durante a última ceia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e disse: este é o meu corpo. Em seguida, pegou um cálice de vinho, agradeceu e afirmou: este é o meu sangue da aliança, derramado para o perdão dos pecados. Ele também lavou os pés dos discípulos, ensinando sobre humildade e serviço, e lhes disse que deveriam amar uns aos outros. Durante a refeição, Jesus revelou que seria traído por um deles, o que deixou os discípulos inquietos. Ele indicou Judas, que saiu para realizar a traição. Jesus então deu um novo mandamento: que se amassem como ele os amou. Ele também falou sobre sua partida e a vinda do Espírito Santo, pedindo que não deixassem seus corações se perturbarem. Após a ceia, Jesus previu a negação de Pedro, que insistiu que nunca o negaria. Depois, ele foi ao Getsêmani para orar, levando Pedro, Tiago e João com ele. Apesar de seu sofrimento, os discípulos adormeceram. Jesus pediu que orassem para não caírem em tentação. Após orações fervorosas, Judas chegou com uma multidão armada e o traiu com um beijo. Jesus foi preso e levado ao sumo sacerdote, onde os líderes religiosos tentaram encontrar testemunhas contra ele. Pedro o seguiu de longe e, em várias ocasiões, negou conhecer Jesus, como havia sido previsto. Os líderes finalmente decidiram entregar Jesus a Pilatos, que, apesar de questioná-lo, não encontrou culpa. Durante a festa, Pilatos ofereceu libertar um prisioneiro e, sob pressão, a multidão escolheu Barrabás em vez de Jesus, que foi condenado à crucificação. Os soldados zombaram de Jesus, vestindo-o com um manto escarlate e colocando uma coroa de espinhos em sua cabeça. Ele foi forçado a carregar a cruz até Gólgota, onde foi crucificado entre dois criminosos. Durante a crucificação, zombaram dele, mas um dos criminosos se arrependeu e pediu a Jesus que o lembrasse em seu reino. Jesus prometeu que ele estaria com ele no paraíso.
Às 15 horas, Jesus clamou ao Pai, expressando sua dor, e depois de proferir palavras finais, entregou seu espírito. A cortina do templo se rasgou, a terra tremeu e muitos mortos ressuscitaram. Um centurião declarou que Jesus era realmente o Filho de Deus. Após a crucificação, José de Arimateia pediu o corpo de Jesus a Pilatos e o sepultou em um túmulo novo. No terceiro dia, Maria Madalena e outras mulheres encontraram o túmulo vazio e receberam a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Elas foram instruídas a contar aos discípulos. Quando Jesus apareceu aos discípulos, os que estavam em dúvida o adoraram. Ele os comissionou a pregar e batizar em todas as nações, prometendo que estaria com eles até o fim dos tempos. Depois de 40 dias de aparições, Jesus ascendeu ao céu, prometendo que voltaria da mesma forma. Os discípulos retornaram a Jerusalém, onde se uniram em oração no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, capacitando-os a espalhar a mensagem do Evangelho. Após a ascensão de Jesus, os discípulos retornaram a Jerusalém, onde permaneceram unidos em oração e aguardando a promessa do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, que celebrava a colheita e a entrega da lei no Monte Sinai, o Espírito Santo desceu sobre eles de forma poderosa. Eles foram preenchidos com o Espírito e começaram a falar em outras línguas, o que atraiu uma multidão de judeus de várias nações que estavam em Jerusalém para a festa. Pedro, cheio do Espírito, levantou-se e pregou com ousadia. Ele explicou que o que estavam presenciando era o cumprimento da profecia de Joel, que falava da efusão do Espírito nos últimos dias. Pedro proclamou a morte e a ressurreição de Jesus e convidou a multidão ao arrependimento e ao batismo, prometendo a salvação. Cerca de 3.000 pessoas aceitaram a mensagem e foram batizadas naquele dia. A comunidade cristã começou a se formar e os novos crentes se dedicaram ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Os apóstolos realizavam sinais e maravilhas e a igreja crescia diariamente. Eles viviam em comunhão, compartilhando tudo o que tinham e ajudando uns aos outros. A mensagem do Evangelho continuou a se espalhar, desafiando autoridades e mudando vidas. Os apóstolos e os primeiros cristãos enfrentaram perseguições e desafios, mas perseveraram na fé. A história da igreja primitiva é uma história de coragem, amor e fidelidade a Jesus, que prometeu estar com seus seguidores até o fim dos tempos.